Boa noite, pessoal. Eu sou a Cami Massaneiro e esse é o Dicas de Carreira Como se destacar como um profissional de dados, uma iniciativa da EBAC. Tá todo mundo me ouvindo bem aqui? Conta para mim aqui no chat. Aproveita também para dizer para a gente de que cidade que vocês são e estado que vocês estão nos assistindo. E contem para mim se vocês já atuam na área, se estão começando a carreira agora ou querendo migrar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, o pessoal está ouvindo. O Jota já falou que está ouvindo bem. O Gustavo também. Já vi que tem aqui o Lucas de Brasília. Tem bastante gente aqui de São Paulo. Guilherme aqui de São Paulo. Legal, pessoal. Que bom que estão ouvindo bem, então. Bom, vocês vão poder estar mandando qualquer comentário ou pergunta para a gente aqui, para a nossa convidada, durante o evento no chat. Então, se vocês forem fazer alguma pergunta, por favor, cliquem no botão de interrogação que aparece para vocês aqui no chat antes de escrever, porque dela vai ficar destacada aqui para mim e aí a gente consegue tirar as dúvidas com a Mari depois, tá bom? Pessoal, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. E todos os cursos são desenvolvidos e aplicados pelos melhores profissionais do mercado. O grande diferencial da EBAC, o grande diferencial Ah, que bom que estão me ouvindo. Acho que Cami teve um probleminha aí na conexão, mas já já ela volta. Ups, pois é, né, Marcel? Acontece, né? Ossos do ofício para nós que estamos online aí todos os dias. Mas não tem problema. Bom, acho que enquanto a caiu aqui a Cami não minha. volta, eu vou dar continuidade aqui. Ah, ó, ela já está voltando. Acho que Eu vai acho na... que caiu aqui a minha câmera, a minha conexão. Pessoal, Tranquilo. conta para mim aqui no chat até que parte que vocês conseguiram ver, porque infelizmente caiu aqui a minha internet. Desculpa, travou Eu aqui. acho, eu acho que foi justamente quando você ia começar a falar do curso de Python. Ah, é? Então deixa eu voltar aqui e contar para vocês então do nosso curso. Obrigada, Helena, aqui. Já voltou a minha internet. Mas eu vou ficar de olho no chat aqui, pessoal, se travar de novo, tá bom? Ah, que bom que melhorou. O Alberto já comentou aqui que melhorou, o Guilherme aqui também. Fechou. Pessoal, então eu vou contar para vocês um pouquinho do nosso curso de Python. O nosso curso de Python para análise de dados, você vai aprender uma das linguagens de programação mais versáteis e acessíveis para a área de analytics e aprender a manusear de forma automatizada grandes quantidades de dados. Com essa ferramenta poderosa, você vai agilizar o seu trabalho, integrar sistemas e processar dados mais rapidamente e em diferentes formatos, sobre a orientação do nosso professor André Pérez. E a gente vai ter aqui para vocês também uma oferta exclusiva para o pessoal que está aqui participando dos Dicas de Carreira. Esse super curso vai estar pela metade do preço. Então, vocês podem estar clicando nesse botãozinho vermelho aqui em cima e pode ficar tranquilo que vocês não vão estar inscritos automaticamente no curso. Vocês vão estar garantindo o cadastro de vocês para o desconto e aí vão ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas sobre o curso e o melhor caminho para se desenvolver nessa carreira antes de tomar uma decisão. Eu vou colocar para vocês aqui também no chat o link do nosso curso para vocês estarem conhecendo um pouquinho melhor. E a nossa convidada aqui de hoje
da nossa dica de carreira, a gente vai estar recebendo a Mariane Bairros Neiva. A Mari é cientista da computação, formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com intercâmbio na Universidade de Alberta, no Canadá. Ela seguiu para o mestrado na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, onde trabalhou com uma visão computacional e continuou seus estudos no doutorado, mudando o foco para a ciência de dados. Em 2020, ela ingressou na pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, voltada para a análise de dados de doenças raras, e se voluntariou no projeto Portal Covid-19 Brasil, que é uma plataforma de monitoramento e análise de dados da pandemia, levando informação para a população e autoridades. Boa noite, Mari, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cami, muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz aqui com a tua participação. Eu vou estar participando com o pessoal aqui do chat, acompanhando aqui do cantinho com vocês. E aí, pessoal, vocês podem continuar mandando as perguntas durante o evento aqui no chat, lembrando de clicar no ícone do ponto de interrogação, que a sua pergunta vai estar destacada para a Mari estar respondendo depois. E agora, Mari, conta aqui pra gente quais são as suas dicas para o pessoal que quer começar ou migrar para a área de dados e se destacar como profissional. Bom, então, muito obrigada pelo convite aqui. Agradecer também à EBAC, né, pelo convite para falar um pouco sobre a ciência de dados, sobre a carreira de dados. Eu fiz uma apresentação, eu vou compartilhar aqui com vocês. Se vocês estiverem vendo, pode dar um alô aí, que eu tô de olho aqui no chat também. E eu coloquei aqui como especialista em dados, porque existem várias carreiras em dados, né? Inclusive, a EBAC mesmo, ela tem tanto para cientista de dados quanto para analista de dados. Eu vou explicar um pouco a diferença dessas duas áreas. E eu sei que a Cami já falou um pouco sobre mim, mas só me apresentando e divulgando até as minhas redes. Se vocês tiverem mais dúvidas depois, vocês podem me contactar. Eu estou sempre disponível, sempre online. Eu sou formada em Ciência da Computação pela UFMS, que é a minha terra, né? A terra do tereré, quem conhece. Eu fiz graduação sanduíche, né? Na época do Ciência Sem Fronteiras, lá no Canadá. E depois eu vim fazer mestrado. E hoje eu estou no doutorado na USP de São Carlos. Aqui em São Carlos é referência em tecnologia, tem bastante emprego. Então, já fica a dica aí para depois que vocês fizerem os cursos, já virem procurar vagas aqui. E eu trabalho hoje com redes complexas no meu doutorado. Eu gosto muito da área de inteligência artificial, visão computacional. Eu trabalhei com isso no meu mestrado. E atualmente eu também sou pesquisadora da USP de Ribeirão Preto, onde eu trabalho com análise epidemiológica de doenças raras e também sou voluntária no portal Covid. Principalmente esses dois trabalhos de doenças raras e o portal Covid, que eu até vou falar um pouquinho, eles são muito focados em ciência de dados, que é o tema do que a gente vai falar hoje, né? Ciência de dados, análise de dados. E eu também, desde 2018, tenho criado conteúdo desse assunto, tanto no meu Instagram quanto no YouTube, que está um pouco parado, mas um dia eu volto nele. Então, aí estão as minhas redes, tem um podcast também que vocês podem ouvir alguns conteúdos sobre tecnologia. Me adicionei no LinkedIn também, né, que é legal para a gente já fazer o networking. E principalmente no Instagram, eu estou sempre dando dicas lá para contribuir mais ainda com a formação de vocês em dados, né, que é sempre bom a gente estar se atualizando, vendo as novidades na tecnologia. E, bom, a gente está aqui no online, né? A Helena falou, né? A equipe da EBAC aí falou que agora os cursos estão todos no online. E desde o ano passado a gente começou um projeto de ciência de dados voluntário, que é o portal Covid. Então já fica aí como uma dica do que vocês podem fazer como aplicação. A gente pega dados que estão públicos na web e mostra esses dados com projeções para 10 dias de como o Covid vai avançar em vários estados e capitais do Brasil. A gente faz monitoramento de casos diários, média móvel, vacinação, que é recente, a gente faz monitoramento de cidades do interior do estado também. Então, isso já é uma aplicação de dados que a gente pode fazer, porque hoje em dia tem até um movimento, né, que é o Data for Good,
que é um movimento que a gente tem muito medo, assim, de tecnologia, né? Muitas pessoas têm medo, a gente vê em filme de ficção científica, aquela inteligência artificial que vai destruir o planeta, que vai roubar nossos empregos. É claro que a gente pode fazer um pouco por onde, né? Que é entrar nesse mundo da tecnologia e ser a pessoa que vai desenvolver as novas tecnologias. E também é muito importante a gente pensar nisso como um veículo do bem, né? Então, o Portal Covid é uma das aplicações de ciência de dados que leva informação para a população, para a gestão pública. A gente tem bastante alcance com esse portal, né? Já aparecemos em vários jornais importantes, até fora do país. Então, é um trabalho de ciência de dados que é muito legal para mostrar a aplicação. E esse trabalho, ele é muito mais focado, na verdade, na análise de dados. E hoje eu vou até falar um pouco para vocês quais são as principais diferenças entre essas duas áreas. Existem vários, tá? Quando você é especialista em dados, você pode ser um analista de dados, ou um cientista de dados, ou um engenheiro de dados. Hoje em dia tem muitos jobs, muitos trabalhos, né? Muitas vagas, tanto para analista de dados quanto para cientista de dados. Eles são um pouco diferentes, mas o core deles é analisar os dados, tanto para o analista quanto do cientista. Em geral, o analista ele vai trabalhar mais com a parte de coleta de dados, análise de dados, mais com um pouco machine learning, mais com estatística, visualização de dados. Você tem que mostrar isso para a sua equipe, como que você tirou os insights ali, tentar transformar isso numa visualização de dados mais legais. Então, o analista de dados vai fazer bastante relatório daqueles dashboards interessantes, assim, que a gente tem visto bastante hoje nas propagandas, né? Então, bastante gráfico, bastante trabalhar com Excel, vai trabalhar com SQL. O cientista de dados, ele tem uma responsabilidade maior, e daí também nisso a gente entra na questão de responsabilidade e a questão de salário. Então, o analista de dados é um salário um pouco menor que o cientista de dados, mas aí os dois são interessantes para ir, tanto uma área quanto a outra, os dois salários são bons. O cientista de dados, ele vai trabalhar bastante com o negócio, ele tem que desenvolver as perguntas do negócio, ele tem que fazer toda a parte também de exploração de dados, ele tem que saber mexer com as mesmas coisas que o analista, né? SQL, coleta, bastante com dados, pode ser tanto estruturados, então você vai trabalhar com tanto tabela em Excel, você vai trabalhar com SQL, com banco de dados, você pode trabalhar também com imagens, você pode trabalhar com filme, você pode trabalhar com áudio, que é uma característica que o analista de dados não trabalha. O analista de dados é mais focado em dados tabulares, né, como o Excel. E o cientista de dados também tem essa parte de apresentar os insights para a sua equipe né, explicar o que ele tirou de informação ali dos dados. Mas o que essas duas profissões elas têm em comum? As duas profissões têm o objetivo de tirar valor dos dados. E quando eu falo valor, essa palavra ela pode ser muito genérica. Porque, por exemplo, no portal Covid, a gente tem o valor ali que é tentar diminuir o número de vidas perdidas, né? A gente tem um valor ali de gerar informação de óbito, gerar informação de como é que está crescendo os dados do Covid, e que isso gere um conhecimento de como é que está a evolução, né, no tempo ali da pandemia, e que a gente aplique políticas públicas em cima dessas informações. E aí, cada negócio, cada aplicação tem um objetivo diferente de valor. Então, pode ser, por exemplo, um valor pode ser gerar lucro, ou pode ser não perder dinheiro. Então, como é que eu otimizo o uso de recursos humanos? Como é que eu otimizo o uso de recursos naturais? Como é que eu analiso uma máquina numa indústria para ver se ela está com risco de estragar? Então, no cientista de dados, ele faz bastante projeção sobre o futuro. Ele também é utilizado bastante em marketing, né?
para você ver se qual é o cliente que está mais propenso a comprar um produto seu. Então, vamos lá, vamos mandar uma propaganda para ele. Então, tem vários exemplos de aplicações que você pode utilizar em muitas áreas. Então, uma das grandes vantagens da ciência de dados, da análise de dados, é que ela não é focada a uma área só. Ela pode ser aplicada em muitas áreas. E aí, eu vou trazer para vocês os 3 pilares principais que um cientista de dados tem que ter conhecimento, que com certeza nos cursos da EBAC, eu já olhei, inclusive, todos os módulos, né? E você consegue ter esses conhecimentos desde do início ali da programação até como é que você mostra os dados. Mas, basicamente, um cientista de dados, ele tem esses 3 pilares de conhecimento que ele precisa ter. Aí, o analista, ele vai estar um pouquinho mais na parte de machine learning, assim, você consegue ter a parte do quais são os dados que você utiliza e quais são as técnicas de machine learning que você utiliza, isso fica um pouco mais flexível, tá? Mas aqui eu trouxe para cientista de dados, né, que é algo mais avançado, então dá para generalizar um pouco. Então, quais são as 3 bases que você precisa saber? Matemática e estatística, né, que é muito importante a gente, tanto para analista de dados quanto para cientista de dados, fazer análise exploratória dos dados, e tirar probabilidade, estatística, mostrar mesmo a soma de... Enfim, né, depende muito da aplicação. A gente precisa programar, é muito importante que o cientista de dados saiba programar. A gente tem hoje em dia 2 linguagens que são bastante utilizadas na ciência de dados, que são Python e o R, mas eu sou muito Team Python. Então, eu sei que na indústria, o Python ele é mais utilizado, né? Ele tem mais vagas para Python e também tem mais dúvidas assim, se você tiver uma dúvida, provavelmente você vai conseguir ajuda nos fóruns de dúvida. Então, o Python é bastante interessante, principalmente para quem está começando a programação. E um outro pilar do cientista de dados é você ter conhecimento sobre aplicação. Você não precisa ter graduação para você se tornar um cientista de dados. É lógico que você vai ter que ter um pouco mais de esforço até, né? Porque, por exemplo, se você tem graduação em uma área de biologia, por exemplo, você já vai poder trabalhar, você tem conhecimento sobre aplicações de biologia. Então, você sabe a parte de negócio de biologia, que talvez, por exemplo, eu como cientista da computação, não vou saber, eu vou ter que estudar. Mas se você conseguir estudar principalmente estatística e computação, aí você aplica para um emprego e você vai ter que estudar o negócio referente ao seu trabalho, certo? Então, principalmente estatística e matemática e computação, você tem que ter uma base muito forte para se tornar um cientista de dados, e a aplicação aí vai ser muito de acordo com o seu background, né? Se você já tem conhecimento, por exemplo, se você é jornalista e quer ser um cientista de dados, você pode trabalhar com essa parte de jornalismo. Se você trabalha com publicidade, você pode trabalhar, atrelar a ciência de dados, o conhecimento de Python, de machine learning, com marketing. Então, tem muita coisa que você pode fazer. E, basicamente, qual que é o fluxo de trabalho do cientista de dados? Isso aí pode ser muito relativo, tá? De acordo com cada empresa, de cada lugar que você for trabalhar. Isso pode ser desmembrado em várias áreas de trabalho, mas, basicamente, você tem os dados lá, seja você que vai ajudar na captura ou não. Você tem que coletar os dados ou extrair esses dados da internet ou de um Excel ou de um SQL. Então, isso tem os cursos da EBAC. Depois você tem que administrar e processar os dados. Então, você tem que fazer uma transformação nos dados, que tanto o analista quanto o cientista aprende a fazer isso. Você também faz uma análise exploratória, que também analista e cientista aprende a fazer isso. Aí você faz uma análise final, que pode envolver machine learning, inteligência artificial, que está super em alta, né? A gente sempre vê falando sobre isso. E aí, depois, você tem que comunicar os seus dados. Porque, como eu falei, o objetivo do cientista de dados é
gerar valor, ou do analista de dados, é gerar insight sobre esses dados. E aí, valor, né, depende muito da aplicação. Se é prejuízo, se é predição, se é lucro, enfim, o valor está muito atrelado à aplicação. E é claro, eu já dei alguns exemplos aqui sobre aplicações, mas eu tenho esses dias eu vi uma frase muito interessante, que tem uma frase que era clássica, né, que os dados são os novos petróleo, é o novo petróleo. Só que daí eu vi no Instagram recentemente falando que, na verdade, os dados não são não é o novo petróleo. Porque os dados, a gente está sempre criando novos dados e adquirindo novos dados, né? E cada vez mais as empresas estão preocupadas em basear suas decisões sobre os dados, porque a gente tem muito mais confiança se você está analisando em cima de dados concretos da sua empresa, do Covid, por exemplo, do que em achismo. Então, cada vez mais a gente está gerando novos dados, as empresas vão colocar mais sensores, vão se preocupar mais com isso, e isso só tende a crescer, enquanto o petróleo é um recurso que é esgotável, né? Então, os dados, eles são mais do que o novo petróleo. E você consegue aplicar isso em diferentes áreas, tanto em finanças, em transporte, indústrias, você pode aplicar em marketing, você pode aplicar na saúde, que é o que eu trabalho, você pode aplicar no jornalismo, você pode aplicar, enfim, tudo que você tem algum tipo de dado, você pode aplicar e ser um cientista de dados ou um analista de dados. Até empresas mesmo que hoje em dia não se preocupam tanto com isso, é legal que vocês, como, né, empregados, funcionários, se atentem a isso, até demonstrem o interesse de, vamos fazer uma análise aqui para tentar melhorar o fluxo de caixa, para tentar trazer mais lucro para a empresa, isso pega muito bem. Então, é muito importante que vocês tenham bastante repertório, estejam bem atentos às informações do mundo, porque isso pode gerar input para vocês terem ideias, porque os cientistas de dados, eles têm que ter bastante noção de negócio, noção de fazer quais perguntas você vai fazer para extrair informações dos dados, isso é muito importante. Bom, e aí a parte que é importante para a gente aqui, né? Como é que você se torna um especialista em dados? Tanto um analista de dados quanto um cientista de dados. O que você precisa fazer? Primeira coisa, já vou fazer um merchan aqui. A EBAC tem 2 cursos, um que é o curso de analista de dados, o outro curso de cientista de dados. Então, eles têm uma grade curricular muito interessante. Para vocês terem ideia, o curso de cientista de dados, você sai de lá com 6 projetos já, que você pode agregar ao seu portfólio. E o curso de analista de dados, se eu não me engano, são 4 projetos. Então, isso é muito importante para um cientista de dados, principalmente se você não tem formação de graduação nessa base de ciência de dados ou de computação, porque é possível, sim, virar um profissional de TI sem ter feito graduação em TI, né, um curso de bacharelado, enfim, ou mudar de área, né, porque eu sei que muita gente, às vezes, fez um curso de TI, mas trabalha com desenvolvimento web, viu uma oportunidade em analista de dados, cientista de dados, porque está bastante em alta, né, está muito em alta esses cursos, então, fica aí a dica dos próprios cursos da EBAC, que eu vi mesmo a ementa, assim, quais são os módulos, e tem muita coisa boa. E aí, qual que é a base, né? Eu mostrei lá os 3 pilares, uma das bases é a computação. Como eu falei, o Python e o R são as linguagens mais utilizadas para ciência de dados. O Python, ele é a linguagem que é mais pedida no mundo, né, na indústria, na ciência,
no mercado mesmo. E aí tem também o curso que está com 50% de desconto de Python. Então, se você nunca mexeu com computação, se você é novo, eu sugiro que você comece do começo mesmo, que é aprender a programar. E aí, depois você vai evoluindo para machine learning, para, né, aprender projetos mais complexos. Então, o Python e o R são duas linguagens de programação muito utilizadas, e o Python com enfoque para o mercado e também para ajudar vocês, porque qualquer dúvida, provavelmente vocês vão conseguir a resposta na internet. E aí, como eu gosto muito do Python, para quem já programou, para quem tem interesse de aprender a programar, o Python ele também tem muitas bibliotecas prontas para ciência de dados, para análise de dados, que já ajudam bastante a gente a fazer as tarefas, né? Então, essas aqui que eu coloquei nos slides são algumas das bibliotecas que a gente usa em ciência de dados, em análise de dados, para resolver as tarefas que a gente precisa. Então, por exemplo, essa primeira caixinha ali, eu até coloquei IA, são as bibliotecas que você utiliza para fazer redes neurais, né? Para fazer algoritmos de machine learning. É muito importante ali embaixo que você manipule os dados, então a gente usa bastante SQL. A IBAC também tem um curso de SQL. A biblioteca Pandas, para quem já mexeu com Python e também conhece. O Excel também é muito importante para cientistas de dados. Depois tem as bibliotecas que são mais matemáticas, como SciPy, NumPy, bibliotecas de visualização de dados. Então, eu coloquei assim nessas caixinhas, porque essas são os pilares, assim, né, que a gente usa bastante em ciência de dados e análise de dados. Então, inteligência artificial, manipulação de dados, estatística e matemática, que é o SciPy e NumPy, e a visualização e comunicação de dados. Essa é toda a base que você precisa ter ali. Claro, né, existem inúmeras bibliotecas que você consegue fazer visualização de dados, tem vários jeitos, mas eu coloquei algumas ali do Python para você ver como ele é rico e ajuda bastante. Então, por exemplo, se você quer a média, você tem uma função que chama min, né, que tira a média dos dados para você. Se você quer um gráfico de barras, você tem uma função que chama bar. Então, isso facilita muito você entender, e pode ter certeza que todo mundo é capaz de aprender Python, todo mundo é capaz de aprender ciência de dados. E aí, eu coloquei ali o Colab e o Spider, que é onde vocês vão digitar mesmo os códigos, tanto no online, né, que o Google Colab ele é tipo um Google Docs, só que para programação, e o Spider você tem que instalar mesmo no seu computador, é o que eu uso aqui na minha máquina para a gente programar em Python. Tem outras, mas eu coloquei aqui só alguns exemplos. E aí, como eu falei, mais cursos, né? A EBAC tem um curso de Python para análise de dados, que é o que a Cami falou, que está com 50% de desconto. Então, aproveitem. Quem nunca mexeu com programação, é importante que vocês comecem, né, no degrauzinho ali, desde o começo, que é a programação. Então, tem esse curso de Python para análise de dados. E o SQL para análise de dados também é muito importante, porque, como eu falei, vocês precisam... qual é a matéria-prima do cientista de dados, do analista de dados? São os dados. Então, você, de alguma maneira, tem que trazer isso para o seu código, seja para o Python, seja para o R. Qualquer programação que você for usar, você tem que ter esse conhecimento de SQL. E também, por exemplo, se você for querer ser um engenheiro de dados, que é outra parte, né, de outra área de dados, você também precisa saber muito de SQL, porque é ali que você vai falar, me dá todos os usuários que começam com a letra A, ou me dá todos os usuários que são mulheres, que tenham de 18 a 35 anos, por exemplo, numa campanha de marketing. Então, é muito importante que vocês aprendam, né, tanto Python quanto SQL, quanto todas as outras ferramentas que tem nesses cursos. E é claro, né, não adianta só você aprender a programar, aprender a pegar os dados, você precisa praticar e colocar isso em prática, fazer vários exercícios, como eu falei,
os cursos, né, da EBAC tem vários projetos, e isso é muito interessante e muito importante para vocês já fazerem um portfólio. E aí, sempre praticar, sempre estar buscando ferramentas novas, tecnologias novas, porque a tecnologia, a gente sabe que a gente vai aprender a base, né, que é muito importante, e todo tempo a gente tem que estar se atualizando, né? Então, sempre é importante estar praticando, principalmente para quem está começando, para depois você poder fazer a entrevista de emprego e ter lá, saber o que você tá falando, né? Ter um pouco de convencer o recrutador ali que você sabe. E é importante que você também crie um portfólio. Então, o que você tem que saber? Você tem que saber aqueles 3 pilares, e isso ali é o conhecimento técnico que você tem que ter. Mas é importante que você mostre isso, né? Não adianta nada você, eu sei, mas como é que o recrutador vai saber que você sabe? Lógico, às vezes tem uma entrevista que tem um desafio, tudo, mas antes dele te entrevistar, provavelmente ele vai procurar o seu portfólio. E agora eu não lembro qual é um dos cursos, mas um dos cursos da EBAC, não lembro se é o de... Eu acho que até os dois, o de Ciência de Análise de Dados, ele tem essa parte do GitHub. O GitHub é uma comunidade de programadores, e lá você consegue colocar todos os seus projetos. Como eu falei, a nossa matéria-prima são dados, e o Kaggle é uma ferramenta que você consegue obter bastante dados, então dá para brincar bastante, dá para praticar bastante. Então, você pega todos os seus conhecimentos ali de Python que você aprendeu, de SQL, né? Você pode construir o seu próprio banco. Mas você pega todos os seus conhecimentos ali de Python, de manipulação de dados, e você pode pegar dados novos do Kaggle e colocar os seus projetos no GitHub para as pessoas te encontrarem e saberem que você é capaz. E eu sempre falo que isso é um dos benefícios da TI, porque eu sei que muitos de vocês querem mudar de área, querem, né, tentar se aventurar nessa área de tecnologia, que é bem interessante. E um dos benefícios da TI é que você não precisa, assim, investir em grandes máquinas, né? Você consegue trabalhar sentado no conforto da sua casa, você consegue criar um portfólio, você investe em cursos, mas você não precisa, por exemplo, ir para o campo para, né, trabalhar e criar sua experiência. Então, é muito importante que você tenha isso em mente, né? Que a TI tem muitas vantagens para o mercado de trabalho, principalmente agora que está indo tudo para online. E aí, outra coisa que também é muito legal, que eu acho que é outro benefício, é que você pode começar, quando você começou a programar, você começou a entender um pouco, você também pode se arriscar a fazer trabalhos de freelance, que é outro benefício. Dentro de casa você aplica, dentro de casa você desenvolve. Agora na pandemia, né, na segurança do nosso lar aqui, e alguma dos sites que eu já usei bastante é esse Upwork, ele tem bastante freelance. Estuda inglês também, né? Que isso é importante para uma pessoa de tecnologia, principalmente se quer fazer freela, né? Porque ali é tudo em inglês. Tem o Workana também, que tem bastante trabalhos que você pode buscar ali trabalhos na área de ciência de dados, análise de dados. E o Upwork, inclusive, o pagamento é em dólar. Então, para nós brasileiros, isso é maravilhoso. E aí, como a gente tem ouvido muito falar nisso, né? As decisões baseadas em dados, elas são ciência de dados, já diz ali no nome que a gente está usando uma ciência ali. Então, não é achismo, é baseado tudo em dados. Então, a gente tem uma decisão mais assertiva, e isso o mercado percebeu que isso é muito importante. A gente tem dados ali sendo gerados o dia inteiro, né? O tempo todo a gente está gerando dados, tem até essa imagenzinha. Isso já está gerando muita demanda no mercado. E a consequência disso é
são que os salários, eles estão cada vez maiores, né, e o mercado está procurando cientistas, analistas de dados que são qualificados. Eu coloquei ali esse gráfico, mas você pode ter salários maiores do que isso, acho que até no site da EBAC tem valores mais atualizados em relação a salário médio. Se vocês quiserem até no site da salários.com ou da Glass, eu não lembro agora, esses sites que tem vagas de emprego, eles mostram até por região, Glassdoor, eles têm até por região e por vaga, por tipo de vaga, a média de salário mais alto, mais baixo. É claro que à medida que você vai ganhando qualificação, você vai avançando também na sua carreira, né? Então, eu convido vocês a entrar nessa área de ciência de dados. É muito importante que vocês tenham muito foco nessa parte aqui, ó, que são os 3 pilares, é isso que vocês precisam saber. E eu tenho certeza que os cursos da EBAC vão dar todo esse fundamento. Os professores também são muito bons. E eu vejo vocês em breve como companheiros de trabalho na área de tecnologia. Muito obrigada, gente. Eu fico para responder dúvidas de vocês. Obrigada de novo, EBAC, por ter me convidado aqui para falar um pouco sobre essa área que eu gosto muito. Sou apaixonada por dados, com as coisas que a gente pode fazer. E eu fico para responder dúvidas de vocês. Cami? Não saiam, que tem mais. Acho que ela está voltando. Me vê? Oi. Oi. Bom, acho que daqui a pouco a Cami volta aí, mas, enquanto ela não volta, ela tem, inclusive, algumas... Eu queria te agradecer, Mariane, acho que ela está entrando aí. A gente tem, inclusive, mais dados sobre esses cursos agora para falar um pouquinho, porque te agradeço muito por todas as dicas maravilhosas de carreira que você deu e também pelas dicas sobre os nossos cursos. Então, eu vou passar aqui a bola para a Cami, vocês têm mais detalhes, né? Sim. A minha internet hoje aqui, gente, está me trollando, desculpa. Mas, Mari, muito obrigada. O pessoal não me conhece muito bem, mas eu sou engenheira de software e depois dessa palestra até eu estou querendo migrar de carreira, virar aí uma cientista de dados, quem sabe? Super dá. Mari, foi muito incrível. Já tem a base de computação, de computação. Sim, a programação ali, a lógica. Mari, obrigada, foi incrível te ouvir, tá? Eu vou deixar, gente, a Mari tomar uma aguinha agora, respirar um pouquinho. Então, vocês vão mandando todas as dúvidas que vocês têm aqui pra gente, que já ela vai estar respondendo. Só lembrando... gente. Só lembrando para o pessoal que tem alguma pergunta, para clicar antes no íconezinho de ponto de interrogação ali para a gente, que daí a sua pergunta vai ficar destacada, e aí a gente pode tirar a dúvida com a Mari daqui a pouquinho. Então, pessoal, eu vou passar uma dica super especial para vocês estarem aproveitando o nosso desconto e conhecendo melhor o nosso curso aqui de Python. Então, se você tem vontade de trabalhar como um profissional de dados e começar nessa parte de Python e análise de dados, conhece agora o nosso curso. Então, você vai poder trabalhar, vai poder fazer o curso online da EBAC. Esse curso é indicado para iniciantes de análise de dados, analistas de negócios sem conhecimento prévio de programação e profissionais de marketing de vendas. Você vai aprender a programar do zero, utilizando o Python com o Google Colab, além de armazenamento, acesso de manipulação de dados em listas. O primeiro passo para trabalhar de forma eficiente com grandes quantidades de dados. Você também vai estruturar o espaço dos módulos Python, baixar pacotes pandas e classes básicas.
Além disso, você vai escrever um conjunto de sequências e instruções que serão executadas toda vez que o script for solicitado. Ao final, você vai poder estar desenvolvendo uma página web baseada na sua própria coleta de dados. O curso tem duração de 2 meses e você vai poder ter até 2 anos para rever o conteúdo. Ele é composto de videoaulas detalhadas e de fácil entendimento, para que você possa acompanhar as aulas pelo computador, tablet ou celular no momento em que você achar mais propício e for melhor para você. Você vai também aprender a desenvolver várias atividades práticas no ritmo mais apropriado e receber um feedback individualizado dos tutores para aprimorar mais ainda o seu trabalho. E no final do curso, você terá desenvolvido uma página web, onde você vai consolidar todo o seu conhecimento adquirido. E não para por aí, hein, pessoal, tem mais. Vocês, ao se matricularem, vão ganhar 1 mês de curso da IF English Life, com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente, o que é totalmente importante para a área de dados, hein? Então, aproveitem essa oportunidade especial, clique agora nesse botão, clique aqui, que aparece para vocês em vermelho, e garanta seu desconto de 50% no valor do curso. Esse desconto é somente válido para você que está participando aqui com a gente do Dicas de Carreira. Você pode ficar tranquilo que ele não vai te inscrever automaticamente no curso. Ele garante o seu cadastro para o desconto e aí você vai poder ter a oportunidade de tirar dúvidas e saber melhor sobre o curso e o caminho para como se desenvolver na carreira e tomar sua decisão. Mas aproveita, porque esse desconto ele é por tempo limitado, hein? Ele vai durar poucas horas. Bom, gente, agora vamos chamar, então, de novo a Mari para estar aqui com a gente, tirar a dúvida do pessoal, porque eu vi aqui que a gente tem muitas perguntas bacanas, eu achei muito legal aqui a participação de vocês. E aí, eu vi que tem bastante gente aqui ansiosa. A Mari já está vindo aqui. Vamos começar, então, a tirar as dúvidas da galera. Bom, Mari, então eu vou começar aqui com a do Gil Rodrigues. Só um negócio que eu vi aí que eu nem sabia, esse negócio de ter curso de inglês, pô, bem legal, porque só para falar, a gente usa muito inglês, principalmente para fazer buscas, né, para tirar dúvidas. Inglês retorna muito mais resultados no Google, a gente sabe, né? Então é muito importante. Você comentou, né? Estude inglês, galera. Então, assim, aproveita. Sim, eu nem sabia, viu, gente? Aproveite que o curso já dá essa possibilidade. Então, aqui, ó, eu vou começar com uma pergunta do Diogo. O Diogo falou o seguinte: eu sou graduado em engenharia mecânica e tenho até um mestrado. Quais dicas você dá para quem quer migrar de carreira? Bom, então, eu acho que uma das vantagens de quem já possui graduação e quer migrar de área é que você pode usar um pouco do seu conhecimento de negócio. Então, qual que é o seu negócio, né, no caso? É a parte da engenharia mecânica, que eu não sei sobre engenharia mecânica, mas com certeza você tem bastante conhecimento, até você tem mestrado. Então, que tal você tentar unir o que você já sabe, que é a parte da engenharia mecânica, junto com a análise de dados ali? Porque, com certeza, em indústrias, você tem ali máquinas funcionando o tempo todo, por exemplo, motores, enfim. Você pode predizer, por exemplo, quando que você vai precisar de uma manutenção. Sem ser a questão do fabricante, mas com própria análise de dados, você consegue predizer questões de indústria mesmo, de maquinário, enfim. Isso só, né, uma ideia, ou, por exemplo, sei lá, otimização de peça, otimização de recurso. E tem muita gente na engenharia que trabalha com consultoria, tem muita gente da engenharia que hoje em dia trabalha com a área de finanças, porque muitos bancos contratam engenheiros, porque tem uma boa base estatística e matemática. Provavelmente você também tem uma base de programação, então vai só se qualificando, né, para você ter no currículo ali que você tem um curso de ciência de dados, ou alguma das áreas relacionadas, Python, enfim. Você já tem essa vantagem de ser um conhecimento da aplicação. Agora foca os outros 3 pilares, os outros 2 pilares, né?
que é a estatística e a computação. Sim. A gente também tem aqui a pergunta do Gil, que ele fala o seguinte: como migrar de desenvolvimento para análise de dados e como aplicar os conhecimentos em uma empresa pequena que ainda não trabalha com dados? Bom, então, provavelmente, mesmo sua empresa sendo pequena, você tem algum dado em uma tabela no Excel. Então, você pode utilizar esses dados nessas tabelinhas de Excel, seja de funcionário, de horário, sabe? Coisas pequenas assim, de RH, que você pode otimizar, tentar otimizar. Para te dar uma resposta mais completa, eu teria que saber qual é a sua área de atuação. Porque uma empresa pequena pode ser uma empresa de, por exemplo, que vende tecido, que vende, por exemplo, que tem um estoque, então você pode tentar analisar essa questão de estoque, fazer um sisteminha mais automático para ver o que pode faltar em algum certo momento, o que sai mais. Então, essas coisas que você precisa pensar mais na aplicação para saber o que você pode aplicar, sabe? A ciência de dados, a análise de dados, ela é muito dependente da aplicação. E como migrar de desenvolvimento depende muito do que você tem de conhecimento de matemática, estatística, programação, principalmente em Python, né? Com certeza a base lógica você já tem, então isso é uma vantagem. E daí a aplicação vai depender muito do que você for trabalhar. Legal. A gente também aqui tem a do Natan, que ele pergunta: qual biblioteca é mais utilizada? Python para análise de dados ou Pandas? Então, o Pandas é uma biblioteca para manipulação de dados. Eu uso muito o Pandas. Eu acho que é a biblioteca, assim, quando você lê um dado do Excel, você coloca num data frame, que é uma estrutura de dados lá do Python. Então, eu uso bastante o Pandas, mas isso aí meio que é um Excel, assim, é uma tabelinha de dados dentro do Python, sabe? E aí, quando você vai fazer análise estatística, aí você pega esses dados que estão na estrutura ali, que você leu com a biblioteca Pandas, e vai gerando insights, né, no caso de análise de dados. O Pandas é meio que para você importar os dados para o seu código, né? E você também consegue transformar os dados para o jeito que você quer. Porque às vezes o dado que você recebe, ele não está perfeito para você analisar. Às vezes você tem que tirar coisa, tem que concatenar string, tem que ver se tem dado nulo, tem que ver se tem dado duplicado. O Pandas consegue fazer isso para você. Então, tudo que é manipulação de dados, você usa o Pandas. Legal. Então, acho que dá para complementar, então, a gente tem aqui a pergunta do Gabriel, que fala também: qual a vantagem em usar SQL em relação ao uso da biblioteca Pandas? Então, aproveitando. Então, na verdade, assim, o que eu faço? Eu tenho um banco de dados em SQL, eu leio ele e coloco ele numa estrutura de Pandas. Então, tanto em Excel quanto quando eu estou usando Excel ou quando eu estou usando SQL, eu uso Pandas também. Então, o Pandas é onde vai ficar meus dados ali, onde eu vou transformar o dado. Eu leio o dado do SQL, do banco de dados, ou do Excel, e deixo ele numa tabelinha dentro do meu Python com uma estrutura de dados do Pandas, que é o data frame. Então, não é vantagem, sabe? Uma não é concorrente da outra. Eu uso as duas no meu trabalho, no meu dia a dia. Legal. A gente tem agora, falando um pouco de carreira, o Paulo perguntou: como está o mercado de ciência de dados no Brasil? Quais áreas têm maior demanda e como se dá a remuneração ao longo da carreira? Então, gente, aí eu vou dar outra dica, que é para vocês, não sei se vocês já têm o LinkedIn ou se vocês usam com frequência, eu indico que vocês usem, criem um perfil lá e deem uma pesquisada só, cientista de dados, para vocês verem o tanto de vagas que tem.
e vagas em empresas muito boas, assim, Itaú, Globo, grandes empresas têm vagas de cientista de dados, empresas multinacionais. Então, é um mercado que tem bastante vaga, tanto para analista quanto para cientista. E eu creio que, com o passar do tempo, isso só tende a crescer. Então, eu sugiro que vocês deem uma bibliotada lá no LinkedIn para ver a quantidade de oportunidades que tem para essa área. Tem bastante. Spoiler. Legal. Legal. Deixa eu pegar, então, aqui mais uma. Aqui a gente tem a do José. É seguro partir diretamente para os modelos de machine learning sem antes ter estudado estatística? Eu acho que a gente tem que fazer um degrau. Assim, é porque eu também tenho uma base de fazer a faculdade e os cursos também, eles te dão esse direcionamento, né? Então, o professor, ele não vai começar a te ensinar machine learning sem você ter aprendido a programar, por exemplo. Não faz sentido. Tudo tem, por exemplo, você não vai aprender machine learning sem antes aprender como você importa os dados para o seu código. Então, não faz sentido. Para você ter uma ideia, assim, mais da parte fundamentalista mesmo, por trás de toda a inteligência artificial tem estatística e matemática. Então, se você quer ser um cientista de dados bom mesmo, você tem que estudar estatística antes. Não tem como, sabe? Primeiro porque, se vocês lembrarem do ciclo que eu mostrei antes, no processo de um cientista de dados ou principalmente para analista de dados, se você não souber estatística, já era. Então, principalmente para um cientista de dados, e tanto para o analista também, né? Mas você tem um processo, um fluxo de trabalho. Então, você tem os dados, depois você vai fazer análise exploratória dos dados, você vai tirar estatística, você vai ver o que é relevante, o que correlaciona. E aí, nessa parte, é muito importante que você saiba estatística e depois você vai para o machine learning. Porque os dados, eles são muito importantes para você ter um bom resultado no machine learning. Então, às vezes, você precisa de estatística antes, sim. Eu não indico que você pule, tá? Eu sei que inteligência artificial, assim, dá uma vontade, né, de aprender como é que faz, mas, assim, paciência, tá? Porque as coisas têm que ir com calma. Primeiro você aprende Python, se você não sabe programar, a primeira coisa é o Python, depois você vai aprender um pouco de manipulação de dados, estatística e depois o machine learning. E aí, então, vamos para a nossa última pergunta, aproveitando aqui a Laura, que ela falou. Eu sou jornalista e tenho interesse na área de jornalismo de dados. Como um curso de analista ou cientista de dados pode me ajudar nisso? Lembrando que a gente está com 40% de desconto no curso, hein, Laura? Exatamente. Provavelmente, se você é jornalista, você não teve uma base de programação. Então, primeira coisa, você precisa aprender a programar, né? Então, Python é essencial. Eu sei que tem muitas pessoas falam às vezes que para você ser analista de dados, você não precisa programar, mas eu acho que na prática isso não faz sentido. Você vai ser um pouco limitado se você não aprender programação. Mas jornalismo de dados é uma área muito interessante, principalmente hoje em dia, quando a gente tem cada vez mais a ciência, né, imperando e esse negócio de achismo. Então, pensa se você é um jornalista de dados, você consegue fazer gráficos e relatórios e apresentar isso, comunicar isso de uma maneira eficiente com dados. Isso é muito, sabe, robusto e importante para a sociedade de maneira geral. Então, inclusive a minha irmã também é jornalista, e ela também falou, será que eu deveria aprender a programar? Eu falei, sim! Acho que hoje em dia todas as profissões precisam aprender, vai ser o novo inglês, né? Essencial. Sim. Tipo, você sabe programar, é que nem eu sei mexer com o Office, né? Verdade. Então, tá.
Eu quero agradecer aqui mais uma vez. Obrigada, viu, Mari, a tua participação foi maravilhosa. Muito obrigada também a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Então, se você curtiu aqui a nossa apresentação, dá uma olhadinha depois lá no nosso canal do YouTube, que o evento também vai estar lá. Eu coloquei para vocês aqui no chat o link para vocês. A gente também tem vários outros eventos que já rolaram. Então, se inscrevam no nosso canal, curtam lá o vídeo, comentam, porque a participação de vocês é muito importante para a gente. Então, lembrando, pessoal, garantam o seu desconto, é a última chance, o desconto vai de 50% para o pessoal que está participando aqui. Eu vou deixar também para vocês o nosso contato, caso vocês tenham qualquer dúvida, o pessoal da IBAC está disponível para ajudar vocês. Mais uma vez, Mari, muito obrigada pela sua participação. Obrigada mais uma vez a todos vocês. Fiquem de olho nos próximos eventos e até lá. Beijão. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigada.